E a intenção do nosso vídeo é conhecer os pontos principais da cidade e falando também, explicando o porquê tantos brasileiros vêm aqui. Naquela época eles seguiram a arquitetura, né, espanhola, então a maioria desses edifícios hoje aqui... Meu Deus, eu nunca comi cachorro quente com abacate. Mas é que sou de São Paulo, eu não posso falar nada aqui em cima. ¿No es Chile? No. No. Chile? Este no es Chile, Venezuela? es Venezuela. E é legal ir andando pelas ruas enquanto você vai de um ponto para outro, que você vê muita coisa bonita. Estamos na parte mais alta do cerro. Agora sim, temos uma vista muito ampla. Foi bonita a subida, assim, mas não foi emocionante. Quero o teleférico pra ser mais Adrenalina. adrenalina. Mais um dia no Chile. E agora vamos falar por que esse país é o queridinho dos brasileiros. Sim, hoje é o nosso primeiro dia explorando de verdade. E vamos explorar os pontos, né, que geralmente os turistas vão, mas andando de uma maneira, vamos dizer assim, mais tranquila, né? Como do jeito que a gente faz, andando sem muito roteiro, mas procurando ver os pontos bonitos da cidade. Olha, essa bandeira é muito bonita, cara, tipo... É gigantesca. Gigantesca! Talvez pela câmera vocês não vão ter tanta noção, mas ela é gigantesca e tá bem aqui, ó, no centrão, no meio de uma avenida. Ali na frente tem uma outra torre também. Geralmente torre assim é de telecomunicação, né? Porque a gente vê um monte de antena. Mas é... Da própria Telefônica, que é uma empresa espanhola de telecomunicação, tem uma torre bem grande aqui. Ah, legal. A Telefônica ficou famosa no Brasil também. Sim. E aqui a gente está em frente à Casa da Moeda. Vamos passar mais do lado lá, que é um dos pontos que as pessoas vêm visitar pela arquitetura, pela história. É bem bonito também. Dá pra ver que tem um espaço bem amplo aqui, ó. E aí é bem legal pra andar. E ao redor como é que é? Bem cuidado, preservado. Sim. Não tô vendo lixo aqui. Sim. Limpo, muito bom. Realmente. E calorão danado. Umas curiosidades que a gente não falou no outro vídeo é também a questão do fuso horário, é igual do Brasil, né? Sim. E já que a Pamela tocou no assunto de calorão, essa época do verão não é a que mais os turistas brasileiros vêm pra cá. Geralmente é no meio do ano, ali perto de agosto, que é época de neve. Sim. Aí transborda de brasileiros aqui. Sim, porque dizem que o Chile é um dos lugares mais acessíveis próximo do Brasil pra ver neve, né? Sim. A gente vai, ao longo do vídeo, a gente vai falando todos os detalhes, os porquês tantos brasileiros vêm pra cá. E esse é um dos pontos. Sim. É mais acessível. É verdade. Vamos chegar mais próximo ali? Ó, pelo visto não dá pra entrar tão próximo, tão perto assim, ó. Tem guardinha aqui, lá na frente também. Mas aqui, até essa grade aqui dá pra entrar. Ó, e a Casa da Moeda, como o próprio nome já diz, né? Inicialmente ela foi o lugar onde fabricava as moedas, tanto de prata e de ouro do Chile. Mas depois ficou conhecida por um acontecimento que teve na década de 70. E também hoje é a sede, o escritório do governo, então do presidente ali. Eu acredito que seja por isso que está fechado, a gente não consegue passar mais do que aqui. Mas é isso. Mas aproveitando o gancho de falar de moeda, uma coisa que a gente queria falar com vocês é sobre o câmbio aqui, que a gente já aproveitou e já trocou dinheiro. Só que assim, você sabe que a gente sempre usa o Wise ou a Nomad também, né, que são cartões internacionais, para poder sacar, né? A gente sempre chega no país e saca. Só que aí quando a gente chegou aqui no Chile, a gente viu que as taxas estavam muito altas. Tava 7.500 pesos. Quase 10 dólares. Quase 10 dólares, então tipo assim, ia ficar muito alta essa taxa, né? Eu acho que é uma das taxas mais altas que a gente viu. E a gente pesquisou, todos os bancos praticamente cobram isso. Então o que a gente fez? A gente tem alguns dólares físico, né? E euro físico. E aí a gente foi ver na casa de câmbio a cotação. E aí a gente descobriu que além da cotação ser mais favorável do que os cartões, né, que a gente utiliza, não tem muitas taxas. Então saiu bem mais em conta pra gente pegar e trocar esses euros para poder estar utilizando. E o cartão a gente usa onde dá para passar cartão. Porque assim, no geral, dá para passar cartão na maioria dos lugares, mas tem alguns lugares, tipo uma barraquinha, alguma coisa ali, comprar uma água na rua, tem que ser no dinheiro, né? Então essa é uma dica que a gente dá. É bom avaliar se vale a pena sacar mesmo,
Só se você for ficar muito tempo ou usar muito dinheiro, se não, vale a pena trazer os dólares ou euro físico para poder estar trocando em casa de câmbio. Ou até real. E até real, inclusive a gente trocou um pouquinho de real também. E a cotação de trocar o real pro peso chileno também foi melhor do que a do Wise ou da Nomad. Então, uma dica. Esses cartões geralmente a gente usa para débito, né? Isso, a gente usa quando a gente vai no restaurante, alguma coisa assim, um supermercado, que a gente consegue passar o cartão. Mas para dinheiro físico ali é melhor trocar os euros. Ó, a gente descobriu que na parte de baixo da Casa da Moeda tem um museu. E o museu ele pode ser acessado gratuitamente, só que precisa agendar. Sim. Algumas partes também ali dá para acessar, mas igual a Isaac falou, precisa agendar. E a gente não sabia. E outra curiosidade também é que tem troca de guarda. Legal, né? A gente também não sabia, porque a gente chega tão na correria e acontece às 10 horas da manhã. E aí quem estiver aqui em Santiago, quiser presenciar, vale a pena pesquisar, né? Mas eu achei tão bonita essa fonte, ó. A fonte vai descendo ali pela parede. A água vai escorrendo. E a água assim, brilhando, né? Deu vontade até de ir com uma praia. Essa paisagem ficou bonita, ó. Uma bandeira aqui, água caindo. E agora a gente vai andando ao redor do edifício. E igual eu falei, né, no início foi criado para ser a fabricação das moedas, mas depois, o que acredito que a maioria conheça, é que se tornou sede do governo. E o acontecimento que teve em 11 de setembro de 1973, que foi quando as forças aéreas chilenas, né, elas bombardearam a parte de cima, inclusive tem até fotos, a gente pode colocar na tela, e da parte de baixo também teve forças militares terrestres, onde eles tomaram, né, o poder. E inclusive o presidente na época, ele não queria entregar o poder e acabou tirando a própria vida. Então são acontecimentos do Chile que eu acredito que a maioria já estudou, né, na escola, porque são parte da história do Chile, onde teve o ditador Augusto Pinochet, então toda essa história. Então muita gente vem aqui nessa região justamente para ver, né, de perto a história que aconteceu. Então agora a gente está dando a volta. E por falar no edifício em si, quem já assistiu La Casa de Papel talvez vai achar familiar. É verdade. Da Espanha. E é verdade. E é grandão, né? O edifício a gente vem andando desde lá da frente. Ó, bem grande mesmo. E aqui do outro lado também, ali na frente. Nossa, olha o tanto de bandeira que tem ali também. Gostam da bandeira do Chile representada no todo o país. É legal, vamos passar aqui. Do lado que tem bastante carabineiros. Olha, aqui do outro lado, a gente já deu a volta toda. Aqui também, da mesma forma, tem uma grade, né? Então não dá pra acessar. Aqui tem tipo uma praça verde com árvores. Inclusive vários locais a gente viu. E aqui é bem arborizado, né? Acredito que por causa do clima, né? Também de poluição, de calor que... Aqui tá um dia bem quente, acho que está mais ou menos 30 graus, porém não é aquele dia tão abafado ainda. Isso. É suportável. Verdade. E fala da bandeira. Sim, eu gosto sempre de pesquisar o significado da bandeira dos países, né? Por exemplo, a estrela que está na bandeira do Chile ali, ela representa a unidade e uma expectativa de um futuro cada vez mais próspero. Sim. O azul representa o Oceano Pacífico e o céu, o branco representa a neve dos Andes, e o vermelho representa o sangue derramado nas batalhas. Entendi. O branco é também o Atacama ou não? Não. A cordilheira ou não? Sim, a cordilheira, né? Das neves dos Andes. Legal, né? Mas é isso, gente. Fala o que vocês acharam desse lugar, se acharam bonito, a arquitetura. E não só esse prédio, né? Mas ao redor também, ó, tem vários prédios com arquitetura semelhante. Ali na frente, ó, o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. Eu acredito que grandes desses prédios aqui, desses edifícios, tem alguma coisa relacionada ao governo, né? Sim. Geralmente é assim. Tem algumas estátuas também nesse parque. Mas é isso, bonita essa parte aqui. E hoje tá bem movimentado. Hoje é uma quinta, né? Quinta-feira. Você acha que é por causa do povo tá no horário de almoço, né? Muitos. Surpreendeu. Eu achei que ia estar mais tranquilo. Mas é isso, né? A gente vai andando aqui. E outra coisa que a gente queria falar é que a gente tá no centro histórico. Então é tudo muito perto, um lugar do outro, consegue ir andando a pé. Que aqui é onde está a maioria dos lugares que as pessoas visitam.
Então a gente é bem facinho pra ir andando. Eu sei que vocês ficam curiosos para saber os custos do Chile também. Por exemplo, um real equivale a 165 pesos chilenos. Ou seja, se você tiver 1.000 pesos chilenos, você vai ter mais ou menos 6,50, conversão que a gente tinha feito. Sim, e a questão é assim, para comer, geralmente a gente encontra comidas de 10 mil pesos, é a média aqui, então isso vai corresponder a mais ou menos uns 65 reais, não é barato, né? Pra gente que viaja o mundo assim, não é barato. Lembrando que também conseguimos encontrar algo menos caro que isso, né? A gente já encontrou. Depende do lugar, eu acho que é igual a maioria dos países que a gente passa. Se você for num restaurante mais local, você vai pagar um pouco mais barato. Agora, se você for num restaurante chique, aí, meu filho, prepara o bolso, né? Mas pelo que a gente viu, a média acaba sendo 10 mil pesos mesmo. Sim. Mas dá pra se virar aqui. Também você pode cozinhar, igual a gente já mostrou nos outros vídeos. Sim, o custo de hospedagem também acaba sendo... Depende do que você quer, se for... Eu acho que depende muito da época também, né? Se a pessoa vir na alta temporada, que é do inverno lá, que a gente falou, que o pessoal gosta de vir pra esquiar, vai pagar um pouquinho mais caro. Mas na baixa temporada... Aí você consegue encontrar preços assim. Aqui em Santiago mesmo a gente achou ok, né? Os preços. Sim. Ó, e agora a gente tá indo pra Plaza de Armas, que é uma das praças principais daqui. Só que o que a gente percebeu aqui, nesse calçadão você encontra de tudo. Sim. Realmente lembra grandes cidades do Brasil também, que de tudo um pouco vai ter. E parece que eles transformaram tipo um lugar, né? Tipo, aqui no Passa Carga, a gente falou. E aí a pessoa pode tomar um cafezinho, pode fazer compras, pode usar banco, inclusive o Itaú ali. O Itaú é brasileiro, a gente vê muito Itaú aqui. Sim. Smart Fit também é brasileira, tá lotado aqui de Smart Fit. Sim. Então tem muitas empresas brasileiras aqui no Chile. Acaba sendo interessante pra gente, coisa que a gente não sabia. Plaza de Armas, que é um dos pontos principais da cidade. E tá lotado também. Mas é isso, né? A arquitetura é impressionante, ó. Estilo europeu mesmo. Sim. E essa estátua aqui, ó. Diferente, né? Tá na metade do rosto, sabe? Bem diferente. E olha, pra vocês verem como que a praça é toda arborizada também. Isso é muito bom, o pessoal vem pra fugir do sol. Ó, sentado nos banquinhos, tem algumas áreas de fontes ali na frente também. Vamos andar um pouco. Aqui na frente, pelo que a gente tá vendo, ó, a gente vendendo pintura, outra ali na frente desenhando também. É bonito. Sempre acontece eventos também, igual nas praças grandes do Brasil. Sempre tem alguém reunido fazendo alguma coisa. Sim, cantando também, né? Mas fala quando a gente entra assim, ó, tipo, no coração da cidade. É interessante, né? Mas a parte que eu mais achei legal é ter tantos banquinhos assim, ó. Sim, é verdade, porque às vezes a gente vai numas praças, tem uns 3 ou 4 que já tá ocupado. Tá sobrando. A praça tá lotada e ainda tem um monte de branco vazio. É verdade. Nossa, que lindo ficou essa imagem. Eu gosto muito quando eles constroem essas praças arborizadas no coração da cidade para o pessoal descansar e ficar mais de boa. Ó, e ali tem a área verde que a gente mostrou, mas igual a gente falou, a praça tá repleta de monumentos também. E vocês podem ficar curiosos por causa da arquitetura, né, amor? Que vai esse estilo mais assim, europeu, vamos dizer assim. Especificamente espanhol. Espanhol. Porque a praça ela foi fundada pelo conquistador espanhol Pedro de Valdívia. E por isso, naquela época, eles seguiram a arquitetura, né, espanhola. Então, a maioria desses edifícios hoje aqui tem esse tipo de... tem essa aparência, né? Aí vocês falem pra gente. A gente foi já na Espanha, mostrou Madrid, mostrou Barcelona. É parecido mesmo? Pra mim é. É parecido, né? Aí falem pra gente nos comentários se vocês também acharam. E aqui é uma catedral, ó. Inclusive tá até falando ali, ó, do jubileu de 2025. Vamos entrar na catedral? Pode entrar, né? Parece que a gente pode entrar. Eu gosto de entrar nessas catedrais, porque geralmente o interior é muito bonito também. Ali depois a gente vai do outro lado, ali tem até um palco ali. A gente fala que a gente sempre pega alguns eventos. Parece que eles vão fazer alguma coisa do Lollapalooza que vai acontecer em breve, né? Esquenta Lollapalooza. É. Eu pensava até que Lollapalooza era só do Brasil. Só do Brasil, mas parece vários que países. Não. Olha que bonita. Tem vários detalhes. E ali um prédio moderno, né? Vou tentar entrar aqui. Vamos ver como é que é.
Ó, não pode boné. Ah, não pode celular, bebidas, comidas. Vamos ver. Pode filmar. Ó, agora a gente vai falar bem baixinho, porque a gente já tá dentro da catedral. Mais bonita, né, amor? Bonita, ó, rica em detalhes. Sim. Como a maioria das catedrais antigas. Vamos andar mais um pouquinho falando baixinho, igual eu falei pra vocês. Se o áudio ficar baixo, dá aumentada aí no volume, pessoal. Isso. Nossa, e é longa assim, ó. De até lá na frente. Ai, eu acho muito bonito. Meu Deus. Aí a gente olha, o que mais me impressiona é o detalhe no teto. E o legal é que ali na entrada tinha bem a bandeira do Brasil com... Quer dizer, o guia áudio, e de guia em áudio era em português, colocaram a bandeira do Brasil. Legal. Ó, vários vitrais, olha o teto. Lembrando que na Europa, quando você vai na Europa para visitar uma igreja nesse estilo aqui, no mínimo uns 15 euros. Sim, geralmente a maioria das vezes é pago. Por isso que muitas vezes a gente nem visita. Mas alguns lugares a gente ainda acha de graça, né? Sim. Ó, e ali tá a catedral, a gente foi bem rapidinho, né? Só pra ver lá dentro, mas quem quem quiser... vem em Santiago, é bom ver com calma. Acho que dá pra gastar uns 20 minutinhos ali. Sim, Lembrando que é uma catedral, não é igreja, tem a diferença, né? Tem diferença entre catedral, basílica. É isso, mas é muito bonita mesmo, amei. Nossa, muito linda. E aqui também, ó, outro prédio histórico que é o Correio Central. Vamos esperar aqui os carros passarem pra gente atravessar e mostrar mais de perto pra vocês. Ó, agora a gente entrou aqui na parte dos Correios. Eu até achei que era só mais um prédio simbólico, mas funciona mesmo. Olha como é que é lá dentro. Caramba, será que podemos entrar? Qualquer correio pode entrar? Mas é que a gente vê os Correios assim, bonitão. Aí a gente fica até pensando se pode entrar mesmo ou não. Olha que chique! Que lindo! Primeira vez que a gente vê um correio sendo um ponto turístico de interesse. Verdade. E aqui é bem antigo, né? A gente tava lendo ali fora. Prédio bem antigo também, de quase 500 anos. Ó, tá até falando ali, ó. O Pedro de Valdívia, que a gente falou, que foi o conquistador espanhol. Primeiro estabeleceu esse lugar em 12 de fevereiro de 1541. Então, primeiro foi Casa dos Governadores do Chile, depois foi habitação dos chefes de estado e agora é um correio. Chique demais. Então, acho que um dos correios mais bonitos que a gente já entrou. Chama a atenção mesmo. E tá vazio. O correio no Brasil sempre fica lotado, aqui tá vazio. Eu, se fosse enviar uma coisa, ia vir só nesse. Ó, é a estrutura aqui pra vocês verem do lado de fora também. Dá pra ver que realmente é uma estrutura bem antiga. É legal. Vamos continuar andando agora. Porque igual a gente falou, né? Do lado da praça, praticamente todos os prédios são históricos. Então a gente tem que ir andando, dando a volta. Eu acho que só andando do lado dessa praça aqui, vendo todos esses prédios, já gasta um tempinho bom, né, amor? Sim, aqui é um lugar que você tem que gastar mais tempo, acho que seria aqui, talvez. Sim, eu acho que é um dos lugares... Da parte histórica, né? Da parte histórica, acho que é um dos lugares principais mesmo. Agora, no próximo vídeo, a gente vai mostrar a parte mais moderna, aí já seria um dia à parte. Falando nisso, quantos dias você acha que a pessoa vinha aqui em Santiago? Tem muita coisa pra fazer, né? Embora Depende. a gente... Se ela vir na alta temporada, que é a época de neve, eu acho que deveria ser pelo menos uns 6 dias. Uns 6 ou 7 dias, né? É verdade. Ó, aqui é um museu. Tá fechado. Mas museu histórico... Não, fala que tá aberto, na verdade. A entrada é gratuita. Ah, não, na verdade, ó, tá fechado antecipadamente por causa de um show. Concerto. Mas igual o Isaac falou, acho que quem vai vir na época de neve, no mínimo 7 dias, se não, uns 5 dias, eu acho, né? Principalmente se for fazer passeios próximos daqui, né? Vinícola, uma coisa, né, que a gente não vai fazer, que é vinícola, dizem que o Chile também. O Chile como todo tem muita paisagem natural muito incrível. Tipo, na parte do sul tem a Torres de Paine, tem o sul do Chile que é interessante. Que é a Patagônia chilena, né? No norte é o Atacama. Sim. Tem muita coisa pra fazer. ¿No es Chile? No. Chile? Es Venezuela. Venezuela. Pero este no es Chile. Este no es Chile. Venezuela? Es Venezuela. Sí, ya no es
Chile. A gente já tinha visto os próprios chilenos falar isso. Se você for chileno e estiver nesse vídeo, fala aí. Dizem que tem tanto imigrante que aqui já meio que descaracterizou um pouco. Ela falou que não é mais Chile, é de Venezuela agora. Será que foi um tom de revolta ou de brincadeira? Não sabemos. Mas é isso, né? Vamos atravessar, mais fácil. E embora muita gente não saiba... Não, cuidado. Não saiba, aqui é um lugar difícil para viajar, né? Grande demais, então por isso a gente vai ficar nessa região central. Mas igual o Isaac falou, tem muita coisa para fazer. E aqui em Santiago também tem a questão muitas áreas próximas aqui também, né? Pra pessoa poder visitar. Então é isso. É o país mais tenso, de ponta a ponta, do sul ao norte do mundo. Então... Mas o mais legal que eu acho aqui, vou atravessar, é que se a gente for pegar de leste a oeste, né? Tipo, de um lado pro outro, é rapidão, gente. Tipo, como se fosse da minha cidade até BH lá. Agora, se for pegar de cima até embaixo, aí misericórdia. É maior que o Brasil, inclusive, por isso né? Que, aí, dependendo da cidade que a pessoa quer ir, é melhor ir de voo. Porque de ônibus vai ser inviável. Isso é verdade. E isso influencia também no clima. Enquanto aqui tá muito quente, no sul tá frio e no norte tá mais quente ainda. É verdade. Isso eu gostei demais. Tem xadrez aqui de graça pro povo aqui, ó. Sentar e jogar. Você não sabe jogar, né? Eu não sei nem... Eu sei mover as peças. Eu sei só que, tipo, isso aqui é o cavalo. Ele vai em L. E não sei mais nada, gente. Mas olha que legal, todo mundo jogando aqui. Isso aí eu sou péssima, eu não ia saber nada. Mas é interessante mesmo. E ó, tem até guarda-sol aqui, ó, pro pessoal. Então nem fica no sol. No meio da praça, legal. Muito legal. Agora a gente vai andando até o Cerro Santa Lúcia, que é bem pertinho daqui também, só 10 minutos andando. E vai dar pra gente ver um pouquinho do alto da cidade. Então tô ansiosa pra ver ter essa visão, né? Que dizem que é muito bonita. Ó, aqui tem comida barata também. Por exemplo, esse hot dog que é um cachorro quente que é típico chileno. O Isaac falou, eu não sabia. É um cachorro quente, o nome é italiano. Porque você falou que lembra a bandeira da Itália, né? Aqui ó, bandeira da Itália. Aqui tem abacate, o verde abacate. Meu Deus, eu nunca comi cachorro quente com abacate. Mas é que sou de São Paulo, eu não posso falar nada. Aqui em São Paulo eles colocam de tudo. Tem purê de batata. Ó, já tá pronto, Também parece maionese. Aqui uma parte aqui com abacate. E abacate eu gosto muito nas comidas mexicanas, que é os guacamoles, né? Ele custou 1.800 cada um. Muito bom! Muito bom. Ó, nova descoberta, hein? Pode fazer em casa. Gente, é muito bom. Tem, ó, a salsicha, tomate, a parte do abacate e a maionese. Nossa, ficou uma combinação muito boa. Tá quentinho o pão. Como eles dizem, calentito. Experimenta o seu. É bom? Combina mesmo. E o pão realmente fresquinho, faz fresquinho. Valeu a pena. Quem vir, come. A gente comeu aqui em frente à Plaza de Armas. Tá aqui, ó. A Plaza de Armas tá aqui. E esse corredor aqui, ó, gigante. Tá lotado. E tem vários combos também, né? Com batata, com refrigerante. Lotado, cheio de opção. Acho que é uma boa opção pra lanche da tarde, né? É barato. E acessível também. Ó, agora estamos indo para o Cerro Santa Lúcia. É um lugar bonito, né? Museu Santiago. Ó. E aí a gente só seguir reto aqui, bem rapidinho. Só 11 minutos andando. Então, por enquanto, eu tô gostando de Santiago por isso. A gente consegue fazer muita coisa a pé. E aí, aproveitando cada ruazinha, né? É tudo perto e tem bastante sombra, apesar de estar calorzão. Sim. Então é bom. E tem muita coisa no caminho também. Você consegue comprar tudo. Água, comida, qualquer coisa. Já passou em vários países que um deslocamento a pé assim, você às vezes não vê nada. Sim. É meio frustrante às vezes. Sim, aí é até mais difícil pra andar. Aí quando a gente vai andando, olhando as coisas, rapidinho a gente chega. Muito bom. Aqui, ó, aí, ó, que a gente... mesmo, bem barato, né? Cazuela. Mas é comida típica chilena, sabe? Sim. Ó, 5.500 e parece
gente falou de 10 mil ser a média, mas se você quiser comer uma coisa mais local, andando assim no centro, você acha. Acha, né? Pode mostrar ali. Ó, e é legal ir andando pelas ruas enquanto você vai de um ponto para outro, que você vê muita coisa bonita pela frente. Igual aqui, por exemplo, tá mais vazio, né? Então tem os lugares mais lotados e os lugares mais vazios, né? Sim, sempre vai ter uma arquitetura mais europeia e também o estilo mais moderno. Porque aqui, além do centro histórico, tem, pelo que a gente percebeu, acho que é uma área também muito de business, né? Porque a gente viu o pessoal mais externado, assim. Quase igual a Paulista em São Paulo. Isso, acho que... E o centro de São Paulo também tem os monumentos históricos, né? Mas a gente sempre compara porque tem uma semelhança. Sim, isso mesmo. Aí andamos só um pouquinho, né? Chegamos. Foi rapidinho. Eu só não sei quantas escadas vão ser. Não sei também não, viu? Vamos subir. Agora a gente tá no Cerro Santa Lúcia, que é igual eu falei pra vocês, a gente vai conseguir ver um pouco do alto a cidade. Então legal, esse não é o cerro principal, mas é um dos mais visitados, que tá bem aqui no centro. Cerro significa monte, né? Cerro significa alto monte. Pra você ver, ter uma vista panorâmica. Isso mesmo, e aqui no Chile é bem famoso, tem bastante. Será que é paga a entrada? Vamos lá ver. Eu acho que é paga, mas é baratinho, vamos dar uma olhada. Ou não. Não é paga, você tem que assinar ali. Ó, entramos e é grátis. É gratuito, só precisamos assinar ali o nome e o lugar onde... o nosso país, né? Que é o mapa. Vamos ver como é que é, pra vocês verem. Tipo, é um parque gigante e aí a gente vai subindo até o topo, onde a gente consegue ter a vista. E a gente tá bem no começo aqui, vamos ver quanto tempo a gente vai demorar. Mas pelo menos se tiver... Que a gente tá vendo que tem muitas árvores, né? Se tiver tampando de sol. Dá pra descansar um pouco no caminho também. Sim, dizem que é bem bonito. Acho que aqui também é um dos lugares imperdíveis, né? Pronto, primeira escada subimos com sucesso. Sim. Bonita a arquitetura. Diferente. Ó, jardim circular. Olha que legal o jardim. Bem bonito. Acho que eles quiseram fazer vários ambientes, né? Dentro do parque. E aí o pessoal... Dá pra vir com calma, que a gente tá com mais pressinha. O legal. Subir mais rápido. Legal, né? sentar aqui, descansar. Isso, acho que o legal seria ir aproveitando cada andar, assim, vamos dizer, né? Cada lugar, assim, e parando um pouco, aí depois sobe mais um pouco, aí depois para. Também não é só escada, também tem ruazinhas. E ali em cima a gente viu que é um castelo, mas tá fechado. E esse cerro aqui, ele também é bem antigo, desde a época dos conquistadores, antes da época, né, dos conquistadores espanhóis. E hoje, igual a Isaac tava falando, é o pulmão da cidade, vamos dizer assim, né? Toda cidade grande precisa de um parque cheio de árvores para melhorar o ar, né, da cidade. Sim. E aqui é um deles. E eu achei interessante que aí é tipo assim, a gente vai conseguir ver, né? A gente já começa a ver bastante prédios, assim. E é realmente como se fosse um refúgio, assim, a pessoa sair lá da bagunça, tá lá do outro lado e vem pra cá, parece que tudo muda. Até o silêncio que fica, né? E o ar melhor já. O ar melhor. Ali é a Avenidona. É legal quando a gente consegue ver a cidade de cima, né? Vocês aqui olhando aqui, vocês já dão pra perceber que a cidade não é tão caótica, tão cheia de trânsito. Já estamos próximos do horário de pico e olha o trânsito. Eu não sei se justamente só nessa região é tranquila, né? Mas por enquanto a gente nunca pegou muito trânsito aqui em Santiago, não. E olha lá. Olha essas cordilheiras. Sim, ó. Foi aquilo que a gente tinha falado, né? De às vezes tem essa névoa aqui, que aí a gente não consegue ver direitinho. Mas a gente consegue ver o tamanho, né? Ela é gigantesca. Meu Deus do céu, deixa eu ver se na câmera dá pra ver. Tá tipo assim, ó, gente. É gigantesca. Gigantesca. Imagino que se tivesse tudo limpinho, ia ficar muito bonito. Né? Imagina nevado, então. Cheio de neve. Nossa, Deus. Vai ficar lindo. Mas é isso, esse é o bairro histórico, então acredito que aqui a gente viu alguns prédios, mas não tem tantos assim, né? Acho que a gente ainda, no próximo vídeo, a gente vai na parte mais moderna da cidade, aí acho que lá a gente vai ver mais arranha-céus, eu acredito. Inclusive o prédio mais alto da América Latina, então não perca o próximo vídeo. Olha lá, que interessante que eu tô vendo escrito Enel lá, mas acho que não tem nada a ver com aquela de São Paulo, né? Com certeza não, né? Não. E tem várias entradas, aqui é outra entrada, então ele dá acesso em várias ruas aqui também.
fácil de chegar e... parece bonito. Que tem vários portões. A gente entrou pelo que a gente achou no Maps, mas parece que tem vários, com vários portões históricos. E daqui onde estamos já dá pra ver o próximo, que é o outro morro que vamos agora. São Cristóvão. São Cristóvão. E aí a gente só tá pensando aqui como fazer de teleférico. Como é que é o outro? Funicular, né? Funicular. Interessante que aqui tem um monte de cacto. Mas é isso. Olhando assim é engraçado essa vista que a gente teve do outro, que esse aqui também deve, visto de longe, também deve ser a mesma coisa, né? Tem vários. Ou seja, a gente tá no meio de um morro. Olha lá, se você olha, a cidade é cheia de morrinhos. É verdade. Só que alguns eles escolheram para ser ponto turístico, né? Agora estamos na parte mais alta do cerro. Agora sim, temos uma vista muito ampla e bonita. Bonita. E bem ali no fundo, o prédio mais alto da América do Sul, Costaneira. Latina, inclusive. E tá vendo que lá aquela parte tem mais arranha-céus, igual eu falei. Nossa, mas eu achei linda a vista assim das montanhas. Meu Deus do céu, parece que a gente não é nada perto ali dos dois. Gigantesca. Aí a gente vê muitos prédios residenciais aqui, ó. Ali mais ao fundo, perto das cordilheiras, casas menores. Parece, né? Não sei se pela distância a gente não consegue ter a dimensão, mas é o que parece. Ao mesmo tempo dá pra ver vários... Gente, vai ventar, tá ventando bastante. Vai fazer ruído. Talvez faça ruído, mas só pra avisar mesmo. Mas é isso. Nossa, muito bonito. Eu quero mostrar geral aqui pro povo. Deixa eu mostrar aqui geral aqui, ó. Ali tem os prédios históricos aqui, essa parte de baixo. E tem uma aguinha que eles jogam aqui, ó, pra fazer esse efeito refrescante. Bonita a vista. Ó, agora já estamos saindo do Cerro Santa Lúcia, vamos para o Cerro São Cristóvão. E só falar um pouquinho do porque o Chile é o preferido hoje aproveitar esse caminho que não vai ter muita coisa pra gente mostrar. A Argentina sempre foi o preferido dos brasileiros por muitos anos. Só como as coisas encareceram lá, né? A gente mesmo tá até chorando, que a gente sempre, todo mundo falando, né? Baratão. Barato. A gente não teve oportunidade ainda. Só que aconteceu, do último ano já caiu 60% a visita de brasileiros lá. E aqui é o contrário, aqui aumentou muito. Sim. Aí a diferença é justa essa. Tem muita promoção de voo pra cá. Sim. Voos até de R$500 pra vir, 500 pra voltar. Com as low cost, né? Lógico que você tem que considerar também que tem bagagem quando pegar esses voos. Às vezes alguém pode se enganar. Vou pagar só R$1.000 e voltar, mas tem que considerar um pouquinho a bagagem também. Sim. E geralmente é Skyline, Latam. E tem a JetSmart, né? Isso. Agora também a questão do custo, né? Não é um país caro. Óbvio que também a gente não pode falar que é barato. Mas é um meio termo, assim. Sim. Dizem que, por exemplo, a Argentina, a gente viu recente mesmo. Vários amigos nossos foram. E tá tipo Europa, né? Estão falando. É um preço quase de Suíça lá já. Sim, e aqui no Chile não é. Mas é que falou, não é muito barato, mas acho que é um preço ainda ok, assim, pra gente pagar, né? Sim. E tá vindo. Tem hospedagens, média de R$100 a R$150. Sim. Então, é um país bom para estar visitando, principalmente se a pessoa nunca visitou nenhum país internacional. Eu acho que aqui é uma boa... bom para começar, né? Bom começo. Bom começo. A gente já indicou para vários amigos nossos justamente também pela questão também do espanhol, né? Sim. Mais fácil de falar e tudo mais. A culinária é boa também. E dizem que... Tava lendo uma matéria que o Chile, igual o Isaac falou, né? Hoje está sendo os preferidos e aumentou assim mais de 50%, quase 100% o número de brasileiros que tá vindo. Então a tendência é aumentar mais ainda, né? E o top 4 é Portugal, Estados Unidos, Argentina e Chile. Sim. E o Chile tá em alta. Sim. Aqui, ó. Essa é a Rua Rosal, com a Travessa da Nueva Rosal. Cheia de flores. Realmente tranquila. Uma das ruas mais bonitas assim. Uma área até meio boêmia. E é legal que em todos os lugares tem as plaquinhas, então consegue se... como é que fala? Se localizar. Se localizar, isso. Aqui, ó, agora chegamos numa área bem mais movimentada e bonita também, continua sendo bonita. Sim, é que
assim, a gente já viu vários lugares com as vendinhas, né? As barraquinhas, assim, só que esse aqui, fala se não ficou mais um ar mais chique. É, artesanato, olha esse paredão aqui, ó. Nossa, que lindo! Verde. Maravilhoso. Museu de Artes Visuais. Aí tem muito artesanato, tudo mais do mesmo, né? A gente não vai parar pra mostrar esses aqui, porque a gente já mostrou, né? Então, mas tem muita variedade. É, e fresquinho aqui, né? Você vê onde tá fresquinho? Fresquinho e gostoso. É. Ó, e no caminho a gente passa por esse rio aqui. Ele tem essa cor com a água mais marronzada, mas ele não fede. Não é um rio fedido, não. Não tem cheiro, não. Só que tá bem forte, né? É, alta correnteza. Ele não tem muito fluxo de água, mas a correnteza tá bem forte. E eu achei interessante essa ponte, já que a gente tá passando na ponte agora, eles fizeram a estrutura. Aqui, ó, acredito que é para não passar caminhão, veículos altos, assim. E essas estruturas lembram de trem, né? É. Lá na frente, olha que prédio bonito. É um teatro ali, ó. Teatro? Teatro Mori. Nossa. Bem moderno. Bonito vai mesmo, dar pra ver diferente, mesmo. parece todo montado. Vamos Atravessar. Ó, aqui também tem um ônibus turístico, ó, que bonito. Ele é um estilo mais antigo, ó. Bem lembra de Londres, né? É, londrino. Legal, quem gosta de conhecer cidade dos ônibus de 2 andares, esse aí é bem autêntico. É, um dos mais bonitos que eu já vi. Pronto, chegamos. E aqui está a tabela de preços do teleférico funicular. Sim, parece que tem vários combos, né? Aí, por exemplo, a gente quer pegar esse aqui, ó, que é o funicular mais o teleférico, que aí ele... Dia de semana, É, né? dia de semana, de terça a quinta... Sexta. Não, de terça a sexta, 6.150. Agora se for pegar só o funicular e de volta, 4.500. Mas tá diferente. Ah, é? É que aquele lá é pros chilenos. É, pra quem é chileno é mais barato. Pra quem é gringo é um pouquinho mais caro. Não, mas se você for ver aqui, ó, o combinado 6.150, mas lá pra ele só 6.100. 6.100. Pouca diferença. Mas esse aqui que tá dando mais diferença, né? Que é o 4.500 e lá 2.200. A gente vai pegar, subir de funicular e descer de teleférico. Eu gosto de teleférico, tá? Tá bonito. Vamos lá. E aqui, ó, a entrada assim, ó. De boinha, só vamos ver se a gente acha uma água, né? Porque geralmente essas coisas lá em cima é bem mais caro, né? É, vamos pegar uma água aguinha aqui. e aí subir É. de funicular. A entrada funicular fica bem do lado do zoológico. Que é um zoológico famoso aqui em Santiago também. Só que a gente não vai estar indo, porque o foco Mas nosso ali tava escrito que tá fechado também. fechado. Aí eu não sei se... Ah, ali, ó. Zoológico fechado, desculpa os incômodos, algo assim, né? Mas aí eu não sei se tá fechado por tempo indeterminado ou só hoje. Ó, já entramos no funicular. Sim, ó. Até lá em cima. Pegamos o primeiro aqui. É, tem alguns lugares que tem banquinho pra pessoa sentar e esse aqui a gente vai em pé. Agora estamos esperando. Compramos facinho ali, igual a gente falou, a gente pegou subindo de funicular e descendo de teleférico, aí deu 6.000 e pouco, né? Sim, estamos na estação Pionono e vamos até Oasis. Oasis, isso mesmo, que a gente já vai descer do outro lado. E mais uma coisa que dá pra subir a pé também, só que aí precisa ter... 1 hora, né? Gostar mais ou menos de uma trilhazinha, que é mais ou menos 1 hora, mas é isso, né? Pra quem quiser pagar. E também tem outros tipos de ingresso. No caso, a gente quis escolher esse aí, mas tem até ingresso com viagens ilimitadas. Então quem quiser ficar indo, subindo e descendo, legal. É, ela já vai começar, já tá organizando aqui. Já vamos subir. E vai começar agora. Ele tocou um sinal aqui. E ela, eu escutei a moça falando que é só 4 minutos só. 4 minutos, a pé 1 hora. Funicular 4 minutos. Ah, vale a pena, né? Olha lá. Olha lá. É como se fosse tem um trilho ali só e vai subindo, né? Subindo. Como Ó, vai se fosse rapidinho. um elevador horizontal quase. Ai, que legal! Vamos ver a vista, né? É, Olha e a que dica legal. pro pessoal, fique no primeiro, ó. No primeiro você tem a vista aberta. Ninguém queria entrar nesse, a gente foi o único que ficou. Foi. Olha mais. Legal. Olha lá. Muito bom. Mas eu acho que o teleférico, quando a gente descer, vai dar um pouquinho mais de medo. Esse aqui não dá medinho, não. Eu ia falar justamente isso. Que esse aqui é um que não dá medo. Não dá nada. Teleférico, pra quem tem um pouquinho de medo de altura, é mais complicado. Sim.
Esse aqui é como se estivesse no elevador horizontal. A gente nem vai sentindo assim a altura, sabe? É. Mas a vista como vai ficando. Olha aqui como é que fica. Já dividiu já. Será que pra um descer e outro... Aí o outro descer. Olha lá. Enquanto uns sobem, outros descem. Legal. Agora estamos bem alto, hein? Tem um showzinho ainda pela frente, tá? Aproveitar. Ai, que lindo. Vale a pena. Vale super a pena. Igual a gente tava falando, né? Deu mais ou menos $7 ida e volta com o teleférico. A gente então sabe dá o quê? R$40. E a gente sabe que teleférico em vários países a gente já pagou muito caro. A gente já pagou demais, gente. Agora deu medinho. Em vários países a gente já pagou em média de R$200, R$300 uma ida de um teleférico. Sim. Então compensa. Eu acho que compensou o preço. Não é aquele absurdo, não. Vale a pena. A não ser que a pessoa queira fazer uma trilha mesmo, porque dizem que o parque é bem bonito. Então se a pessoa quiser pegar e fazer ir andando também, aquelas pessoas que gostam mais de aproveitar, né? A vista também é legal. Chegando. Agora tá chegando. Muito bom. Chegamos. Vamos ver qual foi bonita a subida assim, mas não foi emocionante. Pelo o teleférico Adrenalina. Adrenalina. 100 pesos para poder observar a cidade do alto. Mas geralmente não é tão fácil de ver não, mesmo com binóculo. Dá pra ver mais de perto algumas coisas assim. Sabe aquele prédio que eu falei, Enel? Que a gente tinha visto lá embaixo, tá bem pertinho aqui. Ali é outro cerro, né? Sim. Nossa, é mesmo, ali é outro cerro que a gente tava. Santa Lúcia, dá pra ver aqui. Nossa, dá pra ver o pessoal lá. Deixa eu ver. Nessa mesma posição. Filma aí. Filma aí. Eu acho que aqui não vai dar pra ver, pessoal. Dá sim. Dá sim. Olha lá, ó, nessa mesma posição onde a gente tava. Vai lá pra você ver. Mesmo outro cerro. Ó. Daqui, olhando a olho nu, não dá pra ver, mas não coisa dá pra ver, né? O Mercury. Ó, gente. E ali embaixo parece que eles estão fazendo alguma construção. Bem legal, viu? Acabou? Já era. É. Ó, chegamos nessa estátua aqui que é a Virgem Maria de Imaculada. Dá pra ver de vários pontos de Santiago. E agora estamos bem próximos dela aqui. E dizem que a vista dali é bonita também. Então por isso que a gente vai subir pra ver. A gente já tá no alto, aquela parte, primeira impressão que a gente teve já era bonita. E ainda consegue subir mais níveis pra ter uma vista ainda mais do alto, né? E ó, que interessante que tem vários banquinhos aqui, né? E ali, a gente viu que tá escrito ali que tem missas aqui. Então pode ser que seja... não sei, né? Será? Parece que aqui dá pra sentar várias pessoas aqui, ó. E ter uma reunião religiosa. Ó, bandeira de vários países. A pessoa pode tirar foto aqui. E já fica uma lembrança, né? E chegamos no alto do cerro. Aqui, ó, bem próximo tem bastante vegetação. E aqui eu acho que realmente a visão de Santiago ficou bem mais ampla ainda pra gente. Sim, dá pra ver que é gigante, né? Olha lá. Tinha noção. A não ser que ali pode ser regiões metropolitanas também, né? Não, gente. A voz vai ficar só. Cansou. Cansa um pouco. Aqui a vista, de baixo pra cima. Ela não é muito alta, acredito que esteja uns 20 metros máximo ali. Mas quando a gente olha de baixo, lá embaixo, aí dá a impressão que é mais alta, né? Nossa, é muito grande, meu Deus. Não, pode ser. Acá? Entramos, tem que entrar correndo. Olha lá. Que emoção. Agora tá tranquilo. Aqui a gente já pegou uns naves aqui pra fazer assim, ó. Vou descer, esse aqui é mais reto. Bom. Did you get scared? Não, filma aí. You were scared of heights? Ó, a vista. Bem tranquilo. Devagarzinho.
É igual você falou, né? Tipo, esse aqui ele vai retão, ele não vai descendo. Acaba sendo mais tranquilo do que outros que a gente já foi. Mas não tem emoção. Não tem muita emoção, por enquanto, pelo menos. E daqui a gente consegue ver as cordilheiras dos Andes. Like with your family, no? Oh, no way. Essa é uma piscina municipal, creo. Tem uma piscina ali, ó. Nunca imaginamos que ia ter uma piscina aqui. Essa é a parte do meio. Que quem tivesse pegado a parte lá do o outro ticket que a gente falou poderia ficar aqui. Ou vir a pé, né? Bem bonita também. Piscinona, se for de graça. Talvez cobre um pouquinho, né? Mas nesse calor tinha gente aproveitando lá. Eu ia querer também. Parecia bom. Eu vi que tem outros lugares aqui que tem essas piscinas também. Legal. Aqui é um bairro mais de alta classe aqui em Santiago. Você tá vendo? Só casona, piscinas. Aqui se ve Tem outro bairro aqui. Aqui? Ó, e aqui, ó. Do outro lado tem como ir de bicicleta. Tem gente indo de bicicleta também. Então, quem não quiser ir andando, gosta de pedalar. Só que é morro, né? Muitas Pedalar no opções. morro. Bom pra descer, né? Sim, pra descer ia ser bom mesmo. Descemos, foi o quê? 10 minutos? Tinha 10 minutos, mas foi mais devagar. Sim, demorou mais do que o funicular, né? Só que não teve muita emoção, viu? A gente pensou que ia ser mais emocionante. Porque geralmente os teleféricos, ele dá aquele tranco assim, ó, desce com tudo. Deu uma emoçãozinha só no começo. Mas esse aí, ele vai, a maioria do trajeto, ele vai retão. Então ele indo retão, aí ele não dá essa emoção. Mas pra quem tem medo de altura é bom. Pra quem tem medo de altura é bom. E pra quem nunca foi num teleférico, com certeza vale muito a pena, viu? A vista é muito bonita mesmo. E é isso. Agora esse vídeo já tá ficando bem grande. Por isso, não perca o próximo vídeo, que vai ter mais textos legais aqui na cidade de Santiago no Chile. Vamos mostrar a parte mais moderna, chilena. Esperamos que vocês tenham gostado e falem pra gente se com esse vídeo deu vontade de vir conhecer o Santiago ou Chile. Eu sei que tem muita gente planejando vir pra cá, então esperamos ter ajudado. Isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau.